Livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 24. E o anjo de Yahvé veio e se assentou sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Iosha ben Abiezer, Joás, filho de Abiezer, e aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos medianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que é que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante na minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferta, e deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: estarei aqui até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trouxe à sombra do grande carvalho e ofereceu ele ali. O anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre esta pedra. Derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das suas mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor, meu Deus, eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. E Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé, e o chamou Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. E até os dias de hoje, esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Por que muitas vezes a nossa fé não funciona? Por que a fé da igreja? Por que a fé dos filhos de Deus, das mulheres de Deus, dos homens de Deus, muitas vezes não funcionam? Eu escolhi Gideão porque se você ler a história de Gideão, você vai ver que ele era um homem de Deus. Porque muitas vezes a fé de alguém não funciona porque não pertence a Deus. Não é propriedade dele, não está em aliança com Deus. Mas o Gideão era um homem de Deus, basta você ler o resto dessa história, você vai perceber isso. Mas a fé do Gideão, como toda a fé de Israel nesse tempo, estava assim como que congelada. A Bíblia nos diz que eles estavam escravizados, numa situação terrível. Numa situação terrível por 7 anos, diz a Bíblia. E diz que os midianitas vinham, esperavam eles plantar, fazer o trabalho duro, colher, malhar. E quando estava tudo pronto, então os midianitas vinham e levavam tudo. Levavam o gado, levavam as mulas que eles tinham para o trabalho, levavam a colheita. E eles ficavam em extrema pobreza, passando fome o resto até a próxima temporada.
Quando plantavam e a coisa acontecia de novo, a mesma coisa. Agora veja, esse era o povo de Deus. O que é que aconteceu então com esse povo? Uma coisa aconteceu com eles que muitas vezes acontece com a gente e que Jesus, lá na carta do Apocalipse para a igreja de Éfeso, nos fala. Às vezes nós abandonamos o nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor é Deus, é Jesus. E quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, o que é que começa a acontecer? Nós começamos a ficar distante e começamos a substituir a nossa comunhão e a nossa dependência dele por coisas que nós podemos fazer. Por coisas da nossa mente, por planos nossos. E então a coisa começa a ficar muito complicado e vai ao ponto em que o Senhor se torna para nós só uma fábula, só alguma coisa que fazia no passado, que fez com alguém, porque nós perdemos totalmente o relacionamento pessoal com Deus. Isto é, nós ficamos com a religião de Deus, mas ficamos sem o Deus da religião. E estou usando religião no sentido correto. A palavra religião quer dizer tornar a ligar, vem do latim religare. Então, nós ficamos com essa religação de Deus, com a religião de Deus, mas ficamos sem o Deus da religião. Era isso realmente o que acontecia aí. Era esse o caso aqui. Era um povo de Deus que estava escravizado, que estava aprisionado, que estava oprimido. Então a pergunta é: por que a fé não funciona? Porque a Bíblia diz que pela fé, é só você ler Hebreus capítulo 11, pela fé nós podemos, fazer como Daniel, fechar a boca de leões. Nós podemos fazer tanta coisa pela fé. Está escrito aí na galeria dos heróis da fé. Mas quando a fé não funciona, nós não fazemos nada. E a razão é essa. Por que a fé não funciona? A primeira coisa que nós vemos aqui, antes de entrarmos nesse assunto, por que a fé não funciona, é que quando a fé não funciona, o inimigo prevalece. O inimigo prevalece. E por que é que o inimigo prevalece? Será que Deus passa a nos amar menos? Será que Deus está de mau humor? Porque tem muita gente que vê assim Deus como um velhinho assim, irado, lá do Velho Testamento, com a vara na mão, pronto, olhando para quem ele vai bater. Meio esclerosado, porque ele já é tão velho, ele nunca teve princípio de existência, ele sempre existiu, então, uma idade dessa, então já está meio assim. Não, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando Deus fez uma proposta para nós de enviar um Salvador e de nos dar uma vida frutífera e vitoriosa, Ele não mudou seu plano. O que acontece é que nós nos desviamos dos planos de Deus. Nós abandonamos os planos de Deus. E sabe, ninguém está andando muito bem com Deus, cheio do Espírito Santo, e de repente para e diz: sabe de uma coisa? Não vou mais andar com Deus. De agora em diante, não ando mais com Deus. Ninguém faz isso. Sabe como acontece o desvio? De pouco em pouco. De pouco em pouco, para de ler sua palavra, para de ler a Bíblia. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, às vezes começa a diminuir a sua leitura da palavra, começa a diminuir a sua oração, a sua comunhão com Deus, a sua devoção, começa a diminuir a sua dependência de Deus. Então vai se afastando do primeiro amor. E aí sabe o que acontece? É muito simples de entender. De um lado está Deus, e aqui está o diabo. E nós estamos aqui no meio. À medida que nós chegamos perto de Deus, nós ficamos mais distantes do diabo, mais inalcançáveis por ele. Chegamos perto de Deus, a influência de Deus, as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Mas quando nós começamos a nos distanciar de Deus, nós vamos nos aproximando do inimigo. Nós vamos nos aproximando do inimigo. E aí Deus diz: é isso que você quer? Então Deus entrega. E o texto diz aqui que Deus entregou sobre o domínio dos medianitas. Capítulo 6, versículo 1 diz assim:
fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Deus disse, é isso que vocês querem? Toma, vai lá, desfruta do que vocês querem. A decisão vocês têm. Conhecer, já conhecem. Agora, se é isso que querem, então toma aí. Então o inimigo começa a prevalecer, porque à medida que nos distanciamos de Deus, a fé diminui, já não conseguimos mais crer. Porque, irmãos, muitas vezes estamos tendo um entendimento de fé equivocado. Pensamos que fé é uma esperança. Temos aquela fé muito mais do que esperança. Às vezes pensamos que fé é um salto no escuro, eu vou crer. Não, isso não existe. Fé é fé em Deus. A fé só funciona porque o Deus em quem nós cremos funciona. É poderoso, é onisciente, é onipresente, é onipotente, é poderoso. Então nós cremos nele e ele começa então a responder à nossa fé. Mas à medida que nos desviamos dele, nos afastamos, isso vai acontecendo. Vamos esfriando na fé, vamos perdendo o nosso primeiro amor. E por que o Senhor entrega? Porque aí então, à medida que nos afastamos de Deus, as nossas obras vão começando a se amoldar às coisas do mundo. Muitas vezes estamos tendo um entendimento de fé equivocado. Pensamos que fé é uma esperança. Temos aquela fé muito mais do que esperança. Às vezes pensamos que fé é um salto no escuro, eu vou crer. Não, isso não existe. Fé é fé em Deus. A fé só funciona porque o Deus em quem nós cremos funciona. É poderoso, é onisciente, é onipresente, é onipotente, é poderoso. Então nós cremos nele e ele começa então a responder à nossa fé. Mas à medida que nos desviamos dele, nos afastamos, isso vai acontecendo. Vamos esfriando na fé, vamos perdendo o nosso primeiro amor. E por que o Senhor entrega? Porque aí então, à medida que nos afastamos de Deus, as nossas obras vão começando a se amoldar às coisas do mundo. Nossas obras da fé, de obras dirigidas pelo Espírito Santo, começam a ser obras que se identificam com o mundo. Começamos a nos amoldar à cultura do mundo, ao palavreado do mundo, ao jeito de ser do mundo. E nossas obras se tornam más. Então o versículo 1 diz, porque as nossas obras se tornam más, o Senhor nos entrega. Amados, tem muita gente que tem tanto medo do diabo, mas deixa eu só te dizer uma coisa. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse, que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tirou das mãos do diabo a chave. A chave é a autoridade, é aquilo que ele tinha, que o Adão um dia no paraíso entregou para ele. E aí a gente nasceu debaixo dessa autoridade. Mas quando nós recebemos Jesus e nos tornamos dele, o diabo não tem mais essa autoridade. Mas o diabo tem alguma serventia para Deus. Ele se torna muitas vezes o chicote de Deus, a vara de Deus. Sabe, uma vez eu estava conversando com alguém e a pessoa estava muito impressionada com o diabo, mais impressionado com o diabo do que com Jesus. Às vezes nós vivemos assim. Mais impressionado, com muito mais temor do diabo do que de Deus. Nós substituímos as coisas, como se de repente o diabo se tornasse um Deus. E aí eu estava buscando um exemplo para dar de quem é o diabo. Eu disse, a gente aqui nos Estados Unidos vê muita gente andando com seus cachorrinhos, né? Com aquela coleirinha que você aperta assim, solta a corda, aí você puxa, aperta, recolhe a corda. Assim é o diabo na mão do Senhor. Ele não é independente, porque se ele fosse, eu e você já tínhamos sido consumidos. Ele não faz o que ele quer, porque se ele pudesse, ai de mim, ai de você. Ele não tem todo o poder para fazer o que ele quer fazer, a menos que Deus libere ele para fazer. Então agora o diabo está sendo como uma vara, usando o inimigo contra Israel. Os medianitas se tornaram a vara de Deus. E o Senhor os entregou. Então, quando falta fé, e nós chegamos num extremo como esse que Israel chegou, povo de Deus, como Joás chegou, homem de Deus, o Senhor nos entrega. Irmãos, a coisa ficou tão feia aqui em Israel,
que na casa do Gideão, esse jovem aqui, na casa do pai dele, na frente, no jardim da frente da casa do pai dele, tinha sido erguido um altar para Baal. Veja aonde chegou o esfriamento da fé. Agora já tinham transferido a fé do Deus vivo para o Deus Baal, que não era Deus. Feito pela mão deles. Um altar erigido pela mão deles. Então o Senhor os entregou. E o inimigo começou a prevalecer. Irmãos, nenhum inimigo tem poder para prevalecer na sua vida, a menos que você entregue na mão dele o poder. Jesus já tirou esse poder, mas eu tenho a capacidade de entregar esse poder. Eu tenho essa capacidade de entrar em concordância com ele. Se eu não entrar, ele não tem como agir. Ele não tem como agir. Ele não tem. Então, se eu entrar em concordância, ele vai agir. Então, se você ler, por exemplo, a história do livro de Jó, você entende bem isso. Lá no comecinho de Jó, Satanás foi junto com os anjos lá na presença de Deus, e Deus diz: de onde que você vem? Como se Deus não soubesse, Deus sabia. Claro, mas é um linguajar humano. Então Deus diz: de onde vem? Ele diz: eu venho do rodear a terra. Ah, viu meu servo Jó? Ele é temente a Deus, se desvia do mal, ele é o cara. Aí o diabo olha para Deus: claro, o Senhor tem abençoado ele, posto uma cerca em volta dele, e tudo que ele faz dá certo, porque o Senhor abençoa. Você sabia que a vida lá do Jó é um exemplo do que Deus quer que seja a minha vida e a tua vida? Onde a gente põe a mão, Deus abençoa. O que a gente faz, Deus abençoa. É só você ler Deuteronômio 28. Você vai ser bem abençoado no entrar, no sair. A tua amassadeira, né, a tua fazedeira de pão é abençoada. Tudo é abençoado. E esse é o plano de Deus. Então por que de repente começa uma vida de perdedor? Porque faltou a fé. E a falta da fé é um sintoma da falta de relacionamento com Deus. Irmãos, temos que parar de nos enganar nós mesmos. Às vezes nós ficamos assim orando: Senhor, aumenta a minha fé. Não está errado orar para aumentar a minha fé, mas sabe como que Deus vai aumentar a tua fé? À medida que você chegar mais perto dele. À medida que a tua comunhão com ele aumentar. À medida que a tua dependência, o teu conhecimento dele aumentar. Então, eles entregaram, Deus entregou eles e eles ficaram subjugados. Quero que vocês entendam uma coisa aqui na história do Gideão. Não existe independência para nós. Presta atenção nessa palavra. Eu quero que cale no seu coração, que entre no seu coração essa palavra. Nós não somos independentes. Ou nós podemos escolher, ou nós somos dependentes de Deus, ou dependentes do inimigo. Não há independência. Nós pensamos muitas vezes que nós podemos ser independentes. Eu não quero nada a ver com Deus, mas também eu não quero com o inimigo, vou andar por mim mesmo. Negativo. Segundo Jesus, só há dois senhores. Ou você anda com um e agrada um, ou anda com outro e agrada aquele outro. Então, não há independência. Ou ficamos debaixo do domínio de Deus, ou debaixo do domínio do inimigo. Veja o versículo 2 que diz: prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Amados, nós temos que parar de quando em quando e fazer uma revisão da nossa vida. Quem está dominando? Porque se é os medianitas, ele vem para roubar, matar e destruir. Era isso que eles faziam. Agora, se é Deus, se é Jesus que está dominando, a Bíblia diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É vida em abundância. Então, não existe neutralidade. Ou você está debaixo do domínio de Deus ou debaixo do domínio do inimigo. E sabe o que acontece? Quando nós nos afastamos de Deus, ficamos debaixo do domínio do inimigo, a gente, como já não tem mais comunhão, mais dependência com Deus, a gente começa a tentar fazer as coisas acontecer por nossos próprios métodos, pela nossa própria força. Veja o que Israel fez aí, ó.
Eu escolhi esse texto porque ele é tão claro sobre isso. Veja o que Israel fez. 2. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, cavernas e fortificações. Começamos a construir covas para a gente. Vê se Deus queria que o seu povo vivesse em covas. Olha se isso tinha graça. Então eles fizeram cavernas, covas para viverem, para se esconderem do inimigo. Então a gente começa a tentar fugir do inimigo, mas se Deus soltar a cordinha, ele vai morder você. O único que segura essa cordinha é Deus. E sabe, ele não solta quando eu não preciso de correção, quando eu estou bem com Deus, quando a minha vida está bem, quando eu estou funcionando pela fé. Mas a coisa começou a ficar complicada na minha vida. Tem duas coisas. Eu não quero que você me entenda mal. Tem duas coisas que podem acontecer. As coisas podem ficar complicadas nas tuas vidas por 2 motivos. E só 2. Não tem um terceiro. 2 motivos. E só 2. Primeiro motivo, você pode ser como Jó. Íntegro, justo, que se aparta do mal. Tremendo para andar na presença de Deus. E você está agora, então, em tempo de provação. Agora, se você não for muito bem com Jó, bem como Jó, pode ser que alguma partezinha na tua vida ainda seja provação. Mas a maioria das vezes é correção. Porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus corrige os que ama, como o pai corrige o filho. E a Bíblia diz que se alguém está sem correção, é bastardo, não é filho. Por isso Deus corrige a quem ama. Então, ou você está em provação, ou você está em correção. Ou o diabo está provando você, e Deus permitiu, porque depois do segundo, se você lê o livro de Jó, que é alguém que a gente tem certeza que foi provação, não foi por alguma besteira que ele fez, você vai ver que o segundo estado do Jó se tornou 2 vezes melhor do que o primeiro. É só ler no fim do livro, está escrito isso lá. 2 vezes melhor que o primeiro. Então, não há. Às vezes nós ficamos pensando que há. Então aí fazemos covas, fortificações para tentar se defender, mas não se defende coisa nenhuma. Vem o inimigo e leva. E faz o que ele quer. E infelizmente só voltamos para Deus depois de sofrer muito. Veja o versículo 3, o que diz? E 4. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, não eram só eles, subiam contra eles. E contra eles se acampavam, destruindo o produto da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem de ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar. E eles nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado pela presença dos midianitas. Olha o que aconteceu. Vê se isso tem glória para Deus. Vê se Israel, alguém de fora olha para ele e diz: uau, que tremendo é ser povo de Deus. Eu quero ser parte desse povo. Quem ia dizer uma coisa louca dessa? Nesse povo aqui era o pior povo que tinha para se fazer parte dele. Por quê? Porque estava desviado de Deus. Porque não tinha vida de fé. Porque não tinha vida de comunhão com Deus, de intimidade. Perderam o primeiro amor, se desviaram, se afastaram do Senhor. E note, eu escolhi esse texto sabendo o que estava fazendo. Porque esse texto está falando do povo de Deus, não está falando de qualquer um. E todos esses anos meu de pastorado, mais de 40 anos, eu tenho visto isso acontecendo. Na minha vida e na vida da igreja. Eu tenho visto isso acontecendo. Essa é a realidade. Quando a gente se achega para Deus, a coisa muda. Quando se afastamos, o inimigo chega perto da gente. E por que nos falta fé?
Agora vamos ver por que é que isso faltou. A primeira coisa é porque não reconhecemos ou não conhecemos quem é o Senhor. Veja o versículo 12. Vamos lá, versículo 12 e versículo 17. Primeiro versículo 12, que diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: O Senhor é contigo, homem valente. Aí eu fico imaginando essa cena, porque veja o que o Gideão fala. Respondeu-lhe Gideão: Ai de mim, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez subir o Senhor do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Sabe quando Deus vem e fala com o menino aqui, né? Com o Gideão, e diz: O Senhor está com você, homem valente. Eu fico imaginando a cena. Me parece assim que o Gideão deve ter olhado para cá, para lá. Com quem será que esse anjo está falando? Comigo não é. Porque o texto diz que ele estava malhando o cereal no lagar de fazer vinho. Sabe o que isso quer dizer? Ele estava se escondendo para fazer o trabalho. Fazendo o trabalho escondido, com medo que viesse, todo amedrontado. Então o que é que está acontecendo aqui? Ele não conhecia o Senhor, ele conhecia só de ouvir falar. E às vezes, quando nós nos distanciamos do Senhor, quando nós perdemos o nosso primeiro amor, fica só um conhecimento intelectual. Nós passamos a não ter mais aquele conhecimento experimental. Eu vou fazer essa pergunta, mas não responda. Não é para você responder, é para você pensar. Qual foi a experiência que você teve com o Senhor essa semana agora que está se passando? De segunda até sábado. Qual foi a experiência que você teve com Deus? A intervenção de Deus na tua vida? A tua resposta de oração na tua busca? Ah, pastor, uma semana é muito pouco. Ok, no último mês. No mês de setembro, qual foi? Porque às vezes nós estamos como Gideão, só conhecemos de ouvir falar. É como o Jó disse, e o Jó era um homem que experimentava as coisas de Deus. Lá no fim da história dele, depois de toda a aprovação, ele disse: Ai, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E o Jó conhecia. Então, o que começa a acontecer? A fé nos falta, porque nós perdemos aquele contato, o conhecimento do Senhor. Nós perdemos esse contato. E sabe, vou dizer uma coisa para vocês. O conhecimento de Deus não é natural. Nós podemos conhecer Deus por meio da criação, por meio do que Ele fez, mas esse é um conhecimento natural. O conhecimento que nos aproxima de Deus é um conhecimento revelado, que às vezes nem na nossa mente nós não entendemos direito. Quer um exemplo disso? Eu te dou. Vai, por exemplo, muitos textos, mas vai, por exemplo, em Mateus capítulo 16. Jesus está fazendo uma pesquisa de opinião com os discípulos no Mateus 16. Ele diz: quem dizem que eu sou? Um diz: Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Aí ele pergunta para os discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? Aí o Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Aquilo era um conhecimento revelado pelo Espírito Santo, no Espírito dele. E sabe, era tão revelado pelo Espírito Santo no Espírito dele, que nem a mente dele não captou isso direito. Porque nós temos o nosso espírito e temos a nossa alma, que é a nossa mente, nossas emoções, nossa razão. Porque mais depois, a boca do Pedro está sendo usada pelo diabo. Jesus tem que dizer para ele: afasta de mim, Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Quando ele disse que Jesus não ia para a cruz. Vocês entenderam? Então esse conhecimento tem que ser revelado. Aí você pode dizer: ai, pastor, agora
Como é que eu vou ter esse conhecimento revelado? Amados, não é complicado. O conhecimento revelado vem da tua proximidade com Deus. Vem da tua intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vai contar todas as coisas para aquele que tem intimidade com Ele. Então, se você quer viver num conhecimento revelado, você tem que entrar na tua intimidade com Deus. E aí o Senhor vai revelar para você. Você tem que entrar nessa intimidade. Então, não conhecemos o Senhor. Agora, sabe de uma coisa? Porque nós não conhecemos o Senhor, nós não sabemos que nós somos. O anjo do Senhor, que aí nesse caso era Jesus, antes da encarnação, ok? Ele já existia como filho, ele apareceu ali na forma de um anjo. Então, ele falou, ele recebeu a oferta, a adoração. Então, era Deus o Filho vindo ali. Então, quando Deus o Filho veio ali, o que foi que aconteceu? Ele não sabia quem era. E o filho diz assim, Pai, o Senhor é contigo, homem valente. Ele deve ter ficado, ué, está falando com quem? Comigo aqui não. Ele não conhecia quem Deus era, e por não conhecer quem era o seu Deus, ele não conhecia quem ele era. Quando você não sabe quem o teu Deus é, você também não sabe quem é você. E o anjo disse, o Senhor é contigo. Ele falou, mas como é que é comigo? Veja o que está acontecendo. Ele falou, você está pensando que Deus abandonou? Deus só está corrigindo. Mas se houver arrependimento, se houver busca, o Senhor vai perdoar e vai trazer de novo para a intimidade, na proteção, na vitória do Senhor, no cuidado dele. Veja o que diz o texto que nós estamos lendo. Por causa disso, então, eles subiam. Israel estava muito debilitado, versículo 6. Israel, então, ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Quando não tinha mais aonde ir, quando a coisa chegou no fundo do poço, eles começaram a orar. Lembraram, começaram a buscar Deus. E quando alguém começa a buscar Deus, ele começa a reentrar na intimidade com Deus. Então eles começaram a fazer isso. E aí o que acontece? Vem o anjo do Senhor para providenciar a libertação, para dizer quem é. Então olha só, quem você é, para você saber quem você é. Esse conhecimento só vem quando você conhece quem o teu Deus é. Vamos voltar para aquele exemplo que eu dei do Pedro, né? O Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, bem-aventurado, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E daí Jesus começa outra frase. Ele diz assim, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar da terra será desligado no céu. Aí você pode cair na besteira de pensar assim, mas isso foi com Pedro. Mateus 18 diz que isso é para todos nós. Você tem a chave. Mas como é que o Pedro ficou sabendo que ele não era Simão, filho de Jonas? Quando ele teve um conhecimento revelado do Espírito Santo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então aí, Jesus fala quem ele era. Isto é, você só sabe quem você é em relação ao teu Deus. Nós só somos alguma coisa em relação ao nosso Deus. Porque Jesus é, eu sou. E sabe por que é assim? Porque Jesus vive em mim. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo pela fé. Não é isso que diz a Bíblia? Então você só vai saber quem você é. Veja a história do pobre do Gideão aqui. Homem valente. E ele era um homem valente. Mas estava tudo escondido na vida dele. Estava tudo lá dentro dele. Nada do que ele era, nada do que Deus tinha feito ele para ser e que ele era, estava vindo à tona. Deixa eu te dizer,
Você não veio nesse mundo para ser quem você pensa que você é e para fazer as coisas que você pode fazer. Para isso você não precisa de Deus. Você veio nesse mundo para que você saiba quem você é em Deus e para que você faça as coisas que Deus tem preparado você para fazer. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz que nós fomos criados por Deus para as obras que Ele preparou para a gente antes da fundação do mundo. Veja o que diz aí, ó. Olha no telão. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou. Então estava ali o Gideão, com todo aquele potencial dentro dele, anulado. Eu vou dizer para você, põe a mão assim no teu peito. Põe comigo, creia. Vamos falar a palavra de Deus para a gente mesmo. Diga assim, dentro do meu coração, no meu espírito, há um potencial que precisa vir para fora. Um potencial segundo Deus, segundo as possibilidades de Deus, segundo Ele quem Ele é e segundo quem eu sou nele. Amém. Agora, às vezes, esse potencial fica escondido, como na vida do Gideão. Estava lá escondido. E aí, quando Deus diz, ele não acredita nem em Deus, o tanto que está escondido. Homem valente, ele fala, ai Senhor, se eu fosse valente, eu não estava aqui escondido, malhando trigo no lugar errado, porque o lugar de malhar trigo não era no lugar de espremer uva. Ele estava lá porque era um lugarzinho escondido. Entenderam? Então a gente sabe. E sabe, quando você começa a saber quem é o teu Deus, e começa a saber quem você é em Deus, há uma terceira coisa que acontece para você, que aconteceu com o Gideão. Você começa a conhecer a tua missão. Porque sabe, tem gente que nunca parou para pensar nisso. Que está agindo parece formiga. Trabalha. E no ano que vem trabalha. E não passa disso. E aí, sabe, você vai ter um belo encontro com Jesus. E tudo o que você fez fica para quem? Jesus contou essa parábola. Havia um homem rico, plantou, Deus abençoou, a colheita foi tremenda. Ele falou, o que eu vou fazer agora? Não tenho nem onde guardar essa colheita. Ele falou, já sei. Vou destruir esses celeiros, vou fazer outros melhores, vou encher de cereal. E quando eu tiver tudo lá guardado e tiver provisão feita para a minha vida inteira, nunca mais precisar trabalhar, então eu vou dizer, minha alma tem em depósito muitos bens. Agora bebe, come e folga. E aí Jesus diz, louco, hoje te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Tem um amigo meu que diz que caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada do que temos. Às vezes o povo ainda gasta dinheiro, pondo um terno novo no defunto, né? Que Deus tenha misericórdia de mim, não preciso de terno novo, viu? Viu nisso? Não gasta dinheiro não. Isso é bobagem. Então, vocês entenderam? Então você começa a conhecer a tua missão. Mas como é que você conhece a Deus? Como é que você conhece a você mesmo? E como é que você sabe a sua missão? Estamos terminando. Eu quero terminar com isso. Como é que você conhece o teu Deus? Como é que você conhece quem você é? E como é que você conhece a sua missão? Eu quero terminar com isso nessa manhã. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nós conhecemos isso tudo restaurando a nossa fé. Mas como é que a gente restaura a nossa fé? Essa é uma boa pergunta, né, Nilma? Como é que restauramos a nossa fé? Né, Cleverson? Como é que eu restauro a minha fé? É uma tremenda pergunta. E é uma pergunta para todos nós. Eu citei 2 nomes aí, mas essa é uma pergunta para mim. Para todos nós. Como é que restauramos a nossa fé? Veja aí alguns passos para você restaurar a sua fé. A primeira coisa que você tem que fazer é você tem que mudar as suas prioridades. Versículo 17 e 18, por favor, coloca lá.
Versículo 17 e 18. Primeira coisa que tem que acontecer é mudar as suas prioridades. E ele lhe disse: agora, se agora tenho achado graças aos seus olhos, dá-me um sinal de que és o que falas comigo. É Deus que está falando comigo, me dá um sinal. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente, ou a minha oferta, e ponha perante ti. E o anjo disse: esperarei até que volta. Veja, pensa na cena, para você entender o que está escrito na palavra. Gideão estava malhando a sua colheita e fazendo tudo rapidinho, escondido, antes que viessem os midianitas. Aí aparece o anjo para ele. Aí sabe o que acontece? Ele muda a prioridade. Mudou a prioridade de colheita para oferecer uma oferta para o Senhor. Parou tudo. Tudo, o trigo que estava lá, o que ele estava fazendo, ele para tudo e vai fazer outra coisa. E ele disse: Senhor, espera aí até que eu traga a minha oferta. E sabe, vocês pensam que isso não demorou? Ponha o próximo, por favor. Versículo 19. Então entrou Gideão e preparou um cabrito. Veja, ele teve que matar um cabrito. E bolos asmos com um efa de farinha, que na outra tradução disse era quantos quilos? 20 quilos. Fez 20 quilos de pão sem fermento, de broa, se você quiser dizer esse nome. Matou um cabrito para trazer. Fez caldo numa panela. Quanto tempo você acha que demorou isso? Você acha que foi assim? 3 minutos? Não, isso demorou um tempão. Até arranjar o cabrito, até achar o cabrito, pegar o cabrito, matar o cabrito, tirar o couro do cabrito, assar, para trazer para o Senhor. Fazer os pães, imagine, até assar o pão. Toda essa quantidade. Então para conhecer o Senhor e restaurar a nossa fé, nós temos que mudar as nossas prioridades. Sabe qual que é o meu problema, o seu, da igreja toda? Estamos com as prioridades equivocadas. É só pensar como se gasta o teu dia. Quanto é do teu dia que é gasto com o Senhor? E quanto é do teu dia que é gasto em torno das tuas coisas, das coisas que vão ficar aqui na terra? Qual é? Nós temos uma conhecida chamada Heidi Baker, e um dia perguntaram para ela, a gente estava num retiro, e eu estava conversando com ela, com mais um grupinho, e ela ora desde a manhãzinha cedo, ela levanta bem de madrugadinha para orar, e ora até depois do meio-dia. Todos os dias. E aí, um rapaz perguntou para ela assim: mas escuta, você é a mulher mais ocupada que eu conheço, porque eles tinham só o Instituto Bíblico uns 50. E ela liderava isso tudo. Plantando igreja na África inteira, em vilas inteiras. Orfanatos, cuidando de crianças aos montes. Então o rapaz perguntou: mas como é que você consegue orar até agora? Ele falou: olha, sabe por que eu faço isso? Ela disse: porque se eu não fizer isso, o que eu tenho que fazer depois é tanto que se Deus não estiver comigo, eu não consigo fazer. Então eu primeiro invisto em Deus, depois eu sei que Ele vai comigo e eu faço tudo o que tem que ser feito, porque eu faço junto com Ele e Ele junto comigo. Você está pensando que a gente está gastando tempo, perdendo tempo, quando a gente se dedica ao Senhor? Nunca. É um investimento, o investimento melhor que podemos fazer. Então é fácil a gente saber como é que está a nossa vida. Pelo tempo que gastamos com o Senhor. Quanto tempo você tem dedicado para você adorar o Senhor? Eu conheci essa coisa aqui na prática. Depois desconheci, aí voltei a conhecer outra vez, depois desconheci, porque assim às vezes a vida da gente, né? Uma montanha russa. Você está lá em cima, daí você desce. Logo que eu conhecia Jesus, eu estava lendo um texto de Mateus, das aves que não colhem, e aí eu disse: Senhor, eu tinha uma firma de produto agrícola e um posto de gasolina.
O André, que morou em Guarapuava, aquele posto da frente da Macedo lá, foi meu. Eu tinha, quando me converti, aquele posto era meu. Aquele posto de gasolina. Então, eu tinha aquele posto e uma firma de produto agrícola e estava vendendo muito. Então, eu saía aí cedinho de manhã, pelas 6 horas da manhã, e eu ia para as fazendas. E às vezes voltava de noite. Sabe? Aí um dia eu estava lendo aquele texto e Deus falou para mim. Deus dizia, olhai as aves do céu, não plantam, não regam. Olha as flores do campo. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu falei, opa, caiu no meu espírito como revelação. Como revelação. E eu falei, estou fazendo tudo o contrário. Eu estou buscando as coisas que Deus quer me acrescentar e estou trabalhando nada para as coisas que Deus quer que eu trabalhe. Não estou buscando o reino dele em primeiro. Falei, de hoje em diante, eu começo a fazer isso. Aí eu já não saía mais de madrugada, nem voltava a hora que eu voltava, mas eu gastava os tempos, as primeiras horas na presença do Senhor. E minha vida mudou. Tudo mudou. Então nós pensamos, às vezes, temos que mudar a prioridade, irmãos. Esse é o problema. Segunda coisa, conhecer o Senhor por preparar e apresentar uma oferta ao Senhor. O Gideão disse assim, olha, eu quero saber quem o Senhor é. Agora, irmãos, a Bíblia ensina que Deus é um Deus de promessas, é um Deus de ofertas. É um Deus que você se achega a Ele por meio de sacrifícios. Ele já fez o verdadeiro sacrifício que é o de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós temos que oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor, sacrifícios de louvor. Ainda temos que continuar. Sabe, o melhor sacrifício que você pode oferecer é você. Nós somos o sacrifício que temos que oferecer ao Senhor. Então o Gideão disse, não, para aí. Não sai daí. Ele vai lá então e traz o sacrifício. E põe lá na sombra da árvore. O anjo falou, aí não está certo. Porque devia estar meio seco, né? E eu vou consumir com fogo esse sacrifício e vai pensar que foi alguma coisa aí que fez. Põe em cima da pedra. Em cima da pedra não tem jeito de sair fogo. Aí a palavra de Deus aqui diz que o anjo tocou com o seu cajado no sacrifício. E saiu fogo da penha e consumiu o sacrifício. Gente, se não oferecemos nada a Deus, como é que Ele pode consumir? Como é que pode vir o fogo? Não existe como. Então, olha, nós primeiro temos que mudar as nossas prioridades, depois preparar uma oferta e conhecer o Senhor, e a oferta é você. Diga, Senhor, eu quero me consagrar a Ti. Eu quero me ofertar. Saia daqui hoje com essa ideia. Senhor, eu quero me ofertar. Minhas melhores horas vão ser para Ti, Senhor. Eu vou levantar antes de qualquer outra coisa, vai ser Tua, Senhor. O meu tempo, Senhor. Eu vou me tornar um adorador, uma adoradora. Eu quero andar o dia todo. Quero te convidar, Senhor, para que aonde eu vá, o Senhor vá comigo, em mim e comigo. Você vai ver a mudança que dá. Tremenda. Você vai ver como a tua fé vai começar a funcionar. A partir dessa intimidade com Deus. Então ele traz a oferta. Ele coloca sobre a rocha. Sabe? A oferta que você ofereceu ao Senhor tem que ser por meio de Jesus. Ele é a rocha. Ele é a pedra. Então nós temos que colocar sobre Jesus. Em Jesus nós temos que oferecer a nossa oferta. Ok? Então é interessante isso. E sabe o que vai acontecer em seguida? Versículo 21. Coloca lá para nós, por favor, o versículo 21. Vamos ler. Estamos terminando. Estendendo o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia nas mãos, e estendeu o anjo do Senhor, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu. O anjo do Senhor desapareceu. Mas aí quem ficou? Gideão. Gideão olhando aquele fogo.
e o fogo consumindo. E aí o que vem no Gideão? Começa a vir uma coisa no coração dele que não tinha antes. Sabe qual é essa coisa? Próximo versículo. 22, por favor. Viu Gideão que era o anjo do Senhor. Então ele entendeu que era Deus que estava ali. Ele entendeu que ele estava pensando que Deus estava longe. Mas sabe como é que é o nome de Jesus? Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então ele entende que o anjo do Senhor estava ali. Mas aí ele olha para si mesmo e o que acontece? Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Vou morrer. Estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Ele falou comigo. Eu duvidei dele. Eu falei, espera aí, que eu vou oferecer o sacrifício. Estou perdido, Senhor. Veja o que acontece depois. Veja o que acontece depois. Porém, o anjo lhe disse, o anjo voltou. O anjo já tinha ido. Aí o anjo volta. Ele falou, peraí, Gideão, vamos clarificar as coisas. Se eu quisesse te matar, fogo tinha saído aí, já consumido você. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Você está pensando que eu me manifestei a você para te matar? Eu podia ter deixado os midianitas te matar. Seria muito simples. Então, o Gideão está construindo a identidade dele pelo relacionamento dele com Deus. Sabe como é que você constrói a tua identidade? Através do teu relacionamento com Deus. Não há outra maneira. Não há. Sabe? Tua identidade de quem você é em Deus pode ser construída através do teu relacionamento com Deus. E o anjo diz, não morrerás. E aí, sai de novo. E aí veja o versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. Finalmente o Gideão começa a conhecer quem o Senhor é. E começa a conhecer quem ele é. Que ele é abençoado, não amaldiçoado. Que ele vai viver, não morrer. Que ele tem uma missão. Que ele é um homem forte, valente. Que ele não pensava que era. Finalmente ele começa. Então Gideão faz um altar e chama aquele altar de o Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje o altar está lá. Pertence aos Abias Ritas. Então ele faz o altar. Ok? E a partir daí eu quero desafiar você. Nós terminamos aí nossa palavra de hoje, mas eu quero desafiar você para continuar lendo. Porque na sequência é o Gideão continuando construindo a sua identidade. Primeiro, oferece o sacrifício ao Senhor. Segundo, faz um altar ao Senhor. Terceiro, sabe o que Deus diz para ele? Vai lá na casa do seu pai e derruba aquele altar de Baal. A casa do pai era a casa dele, mas não era dele, era do pai. Quem dizia o que fazia lá na casa era o pai, que era o dono. Ele morava lá. Aí o Gideão ficou muito nervoso. Ele falou, como é que eu vou destruir esse altar? Porque a cidade toda vem aqui para adorar nesse altar. Não é só a família. Veja, tinha aquele altar lá. Ele falou, não pode ser. Eu não posso libertar Israel quando tem esses altares a um Deus que não é Deus. A demônios. Aí então o Gideão espera anoitecer, pega 10 homens. Por quê? Para fazer o trabalho rapidinho, antes que apareça alguém. Pega 10 homens, derruba o altar do Baal, pega tudo aquilo, oferece bois, queima aquela lenha para ninguém restaurar aquele negócio, para não ter volta naquele altar. No dia seguinte ele estava em problema, porque os homens da cidade vieram e disseram, quem destruiu o altar nosso? Porque aquele altar já era meio coletivo. Aí ele diz, vamos descobrir quem. De repente descobriram que era o Gideão e disseram, vamos matar. Aí sabe o que acontece? Ele começa a construir a identidade. Ele não conhece só Jeová paz, mas ele conhece Jeová da proteção agora. O pai dele tem uma inspiração do Espírito Santo e diz, ninguém vai matar não. Se o Baal não gostou do que a gente fez, o Baal que mate ele. Se esse Deus aí é Deus, então ele que se defenda. Ninguém vai botar a mão no menino não. E aí muda o nome dele e diz Jerubbaal.
Porque ele derrubou o altar do Baal. E aí ele continua construindo a sua identidade. Estude o resto do texto. Porque quando você construir a tua identidade em Deus, em quem Deus é, em quem você é para Ele, a sua vida vai ser uma vida linda de fé, expressão de fé na presença do Senhor. Você vai sair das tuas covas, vai sair dos lugares construídos pelo teu braço, você vai andar com o Senhor. Não vai precisar ficar tentando se proteger do inimigo com coisa que não protege. Então, em nome de Jesus, eu quero te perguntar, você quer que a tua fé comece a entrar em ação? Para poder começar a entrar em ação, você tem que conhecer o teu Deus, conhecer quem você é e qual é a tua missão.